Essa pauta de hoje, gente, é bem especial porque ela foi um pedido de uma telespectadora. Eu e Gabi, a gente estava almoçando e logo depois desse almoço eu recebi, uma cartinha dela pedindo essa pauta. Então, Dona Maria Aparecida, essa pauta é para a senhora, viu? É um assunto que afeta diversos pais pelo mundo. Você já ouviu falar sobre a síndrome do ninho vazio? Ao longo da vida, os cuidados com os filhos ocupam boa parte da rotina dos pais. Mas quando eles decidem viver o próprio caminho, um novo capítulo se inicia. E é nesse momento que muitos se deparam com um silêncio que não é apenas físico, mas também emocional. As causas são inúmeras, tá? Estudos de 2025, por exemplo, indicam que jovens brasileiros estão saindo da casa dos pais cada vez mais tarde, o que pode significar um impacto psicológico. Mas aí, quais são os principais sintomas dos pais que passam por essa fase, hein? E o que fazer quando esse momento chegar? Quem nos explica o assunto é a psicóloga Vanessa Bortolazzi, que está aqui com a gente. Vanessa, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Muito Prazer. bem, doutora. Seja muito bem-vinda. Pode Obrigada. sentar. Obrigada. Vanessa, foi tão bonitinho o dia que a gente recebeu esse pedido, né, Gabi? Porque eu fiquei pensando, ou a Dona Maria Aparecida passou por isso, ou alguém na família está passando, né? Sim. Quando a gente fala de síndrome, geralmente a gente fala de uma coleção de sentimentos, né? O que é a síndrome do ninho vazio? De primeiro momento, a gente pensa que é até uma patologia, né? Que é uma doença em si, mas não é. É um período de transação onde esses pais, né, misturam vários sentimentos, ou seja, um sentimento de realização, porque o filho está saindo para estudar, o filho pode estar saindo para trabalhar ou até mesmo, né, para montar a sua própria família. Então ele experimenta um pouquinho aí da solidão, do orgulho ao mesmo tempo, da melancolia, da tristeza. É um mix, um turbilhão de emoções. Eu imagino, porque é um momento que todos os pais devem passar ao longo da vida, seja um período ou outro. E a gente até comentou ali que os filhos estão saindo cada vez mais tarde das casas dos pais. E daí eu pergunto assim, né, e eu fico com esse sentimento de que a conexão entre pai e filho vai aumentando cada vez mais. E a gente vai acostumando, aquela rotina do filho em casa é muito gostosa também. Isso faz com que o sofrimento seja maior quando o filho vai embora? Faz, porque daí gera mais apego, né? Os pais acreditam lá no fundo, falam, ai meu Deus, eu vou soltar o meu filho, né? Mas não é sobre isso. É sobre o que você ensinou a eles. A vida da gente é feita de fases. Então, a gente precisa respeitar cada fase, porque se você for ver, o ninho ele não vai estar vazio por falta de amor, né? Esse ninho ele vai estar vazio por falta das atividades diárias, porque quando a casa está cheia de filhos, a mãe está preocupada com o café, né? Vou fazer o almoço, preciso passar a roupa, que horas que eu tenho que levar o meu filho no inglês, no balé? Então assim, são várias, na verdade, atividades que correlacionam essa ligação, né? Pai, mãe, filho e pai. E aí, de repente, quando passa essa fase onde os filhos crescem e vão, aquele silêncio perdura. Paira no ar. Para no ar. Então, aquela... Não tenho nada para fazer. Aquela sensação de solidão, né? É esperado? Óbvio, né? Afinal, foram décadas assim, né? 2 décadas, 3 décadas, talvez. Cada um tem o seu tempo, né? E aí é interessante isso, né? Porque o sentir a casa mais vazia é natural, que é o que vai acontecer, né? Mas quando que é necessário a gente ficar atento ao que está sentindo e isso ultrapassa o natural? A gente sempre tem que prestar atenção na duração dos sintomas, né? Porque sentir uma tristeza, é óbvio que isso, né, vai partir o coração. Mas assim, se isso perdurar a ponto de eu começar a ter insônia, de eu começar a não querer fazer as minhas atividades diárias, de eu ficar desinteressada, deixar de me alimentar, já estamos sinalizando que essa tristeza, ela já está perdurando e aumentando. E aí a gente sugestiona que procure uma ajuda profissional.
E doutora, um conselho que você daria, que eu penso também, é esses pais preencherem essa hora livre de uma outra maneira, com uma atividade física, às vezes com artesanato, porque já que cuidou do filho, dos filhos, né, durante tanto tempo, vai também você voar um pouquinho? Seria um conselho legal? Muito, muito. O preencher o vazio, né? Então, assim, eu digo que é o seguinte, deixe de olhar para o quarto vazio e olhe para o espelho. Olhe para o espelho porque tem muita coisa que ficou para trás. Quantos pais e quantas mães não abrem mão dos seus sonhos, daquele curso que queria fazer, daquela viagem que queria fazer e não conseguiu porque queria pagar um bom estudo, né? Então, olhe para si mesmo, se reconecte com você, reconecte com o seu marido, né? Porque a gente fica muito na função de pai e mãe. Sim. E tem esse outro lado também a ser explorado. Então, busque o espelho e olhe para si. A gente tem um depoimento de uma mamãe que passou por isso. Vamos assistir juntos? Vamos. Olá, eu me chamo Fernanda, tenho 42 anos, sou professora e psicopedagoga e passei por esse processo da síndrome do ninho vazio. Eu sou casada, tenho um filho de 21 anos e há 3 anos atrás ele passou no vestibular de uma faculdade muito boa em Barretos, uma cidade distante. Nós morávamos em São Paulo, onde a criação do Gabriel aconteceu. Então, eu sempre trabalhei muito. A maternidade ela veio atrelada aos compromissos diários, então eu sempre conversei muito com o Gabriel, sempre o preparei muito para o mundo que tinha que viver, que tinha que explorar tudo que temos. E quando ele passou no vestibular e realmente foi embora, eu me senti perdida. Eu e meu marido começamos a vida 2 já com o Gabriel, então nós temos 22 anos de casado e o Gabriel tem 21, então nós engravidamos e fomos construir a nossa família. Então, quando o Gabriel saiu, até entre nós dois, houve como se um vazio tomasse conta da nossa relação. Então foi a hora de repensar em muita coisa, mudar a rotina. A casa ficou muito vazia e percebemos que a nossa dinâmica era em 3. E quando um sai, se desestabiliza. Mas essas implicações elas foram sendo relidas, nós fomos ressignificando algumas coisas, algumas não, muitas coisas. E com o passar do tempo, depois de 3 anos, eu posso dizer que é um ciclo da vida. E hoje eu já percebo que é prazeroso você ver o seu filho lançando voos. Hoje eu vejo que o Gabriel já está quase no término da faculdade, já tem mais autonomia, criou a rotina dele. E hoje, quando ele vem para o nosso ninho, que é o nosso lar, eu percebo até que a nossa rotina já não é mais tão condizente à dele, né? Então, ver o filho crescer é muito gratificante. E esse processo, quando eles saem da nossa casa e vão lançar voos, né, traz um replanejamento da gente, principalmente como mãe, de rever alguns conceitos, passar a olhar mais para nós também, porque a maternidade ela nos tira um pouquinho, né, esse olhar individual. Que gostoso, né, esse depoimento. Ela passou por todas as fases. Pois é, não da é? angústia, ali da tristeza, da felicidade pelo filho, depois da aceitação, a mudança da rotina. E agora ela fala, olha, pode voar mesmo, porque aqui você é bem-vindo para visita. Porque eu sou independente. É isso mesmo. É uma nova forma de reconexão, sim, né? Agora, não são mais aqueles cuidados primários, e sim amigos, sim, né? Amigos com esse lado fraterno eterno. E quando o filho volta para casa, é tão gostoso, né, Abi? A gente sempre fala isso, vamos para casa dos nossos pais. E é sempre demais. A nossa casa também. Sempre. E os nossos pais nos
esposos esperam e a gente também espera, né? E eu até ia falar isso pra você. O ninho vazio a gente associa muito aos pais, né? A mãe, principalmente, Sim. e os pais. Mas é possível ter o contrário? O filho também sentir isso? É possível, por exemplo, um cuidador, né, Sim. sentir isso também? Sim, porque nem sempre os filhos, né, eles são criados pelos pais. A gente também tem a tia que cria, a avó que cria, a madrinha que cria. Às vezes aquele hábito todo domingo ou toda sexta a família se reúne e de repente quando há uma mudança de estado, de cidade, isso, né, por hora também tá ali, estagnado, não acontece mais, apenas em datas específicas. Então, assim como os pais também sentem, os filhos também sentem, os cuidadores também sentem. É um processo. É para todos, para todos. E eu de acho que é importante adaptação. que as pessoas também, né, sintam isso como uma fase, como você Sim. mesmo falou, e que possam perceber que aquilo vai passar, né? E que aos pouquinhos você vai entendendo, ressignificando, porque tudo passa. O amor, ele continua. O amor é aquilo que vai estar para sempre no seu coração e no coração do seu filho, né? Exato, né? E se ele tá pronto para voar, deixa ele voar. Deixa voar. Quer dizer que vocês fizeram um excelente papel, que você deu base para isso. Então, por mais que tenha um mix, né? A gente em contrariedade de sentimentos, abençoe, deixa as portas sempre abertas, porque ele sabe que ele pode voltar. E é gostoso, porque os filhos também amam ver os pais felizes, viajando, fazendo coisas diferentes, que às vezes falam assim, olha a minha mãe, olha ela lá. Passeando. É muito bom. A gente tem os comentários, vamos ler? Legal, vamos. Pode colocar pra gente. Andréia, boa tarde, meninas. Eu sou cuidadora de um idoso e eu estou toda a tarde aqui com vocês. Eu sofro com essa síndrome porque meus filhos se casaram recentemente. Beijos, beijos pra você, Andréia. E ela falando ali, filhos. Às vezes coincide, né, de mais de um filho e ir embora ao mesmo tempo. Daí o coração da mãe fica Não partido. Aguenta o coração, né? Passar exato. duplamente o sentimento de ninho vazio. Exato. Que dica que você daria pra Andréia, Vanessa? Olha, Andréia, entenda que isso, né, é uma fase, é natural esse processo, assim, é uma recuperação de um luto também, né? Depois de toda uma dinâmica, como eu mencionei aqui, da casa sempre cheia, sempre com planos, e de repente você e o seu esposo e os filhos passam a ser visita, né? Mas assim, você também pode visitar a casa deles, né? E assim, acaba que é uma troca, é um novo de novo. Um novo recomeço, um novo de novo. Temos mais comentários, vamos lá? É a Renata. Boa tarde, meninas, tudo bem? Já passei há algum tempo atrás por essa síndrome do ninho vazio. Fui passando mal até o hospital da minha cidade e lá a médica me disse exatamente isso. O meu diagnóstico naquele momento era esse, mas iria passar. Graças a Deus, passou mesmo. Meus 2 filhos moram em outra cidade, uma em Taubaté e outro em Belo Horizonte. Olha. Beijos. Ela é de Belo Horizonte. Ah, que gostoso. Um beijo pra você, E Renata. é assim mesmo, a pessoa, porque a gente falou, né, dos sintomas quando você precisa de ajuda. Ela tá falando que foi parar até no hospital. É, porque assim, isso pode desencadear uma ansiedade, né? E se a pessoa também tiver uma propensão, pode isso até se tornar uma possível depressão, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento aos sintomas. Há quanto tempo eu tô sentindo isso? Isso está somatizando o meu corpo, né? A ponto de eu achar que é uma dor física, né? Um taquicardia, a mão suar. Então, pode, né, desencadear aí uma crise de ansiedade. Então, por isso, tem que ser assistido de perto e cuidar. Tem mais mensaginhas, vamos lá. Tô adorando. Mara, boa tarde, meninas. Ano passado, meu filho mais velho se casou e eu fiquei com a síndrome do ninho vazio. Tem uma carinha triste. É muito comum, né? É comum. As mamães ficam com o coração apertadinho. Temos mais comentários, vamos lá? No Instagram agora. Olá, Elza. Boa tarde, viva a tarde. Gabi, estou adorando esta pauta do ninho vazio. Estou aqui, eu e meu marido. Mas graças a Deus, eles vêm sempre me ver
E a filha passa todos os Que dias. bonitinho. Mas é meio esquisito ficar no ninho vazio. Eu acho que também quando os filhos têm essa possibilidade, né, de passar na casa dos pais. Eu, por exemplo, vou sempre à casa dos meus pais almoçar. E eu acho uma delícia estar lá diariamente e também ajuda os pais, né, a não ficar com aquele sentimento de foram de uma vez toda. Não é um corte de vínculo afetivo, não é sobre isso, né? O amor existe, é só uma nova forma de viver a vida, né? Os pais voltam ali na sua essência primária e os filhos vão construir o seu ninho agora, né? A sua vida. É isso mesmo. Laurinda, boa tarde, lindonas. Síndrome do ninho vazio é horrível? Eu já passei por isso. Um beijo pra você, Laurinda. Ainda bem, já passou e já foi. Exatamente. Já tá bem hoje em dia, torcendo pelos filhos. E quando eles vêm, como a gente disse, a casa fica cheinha de amor. Não é? E é até mais gostoso, né? Acho que a gente ressignificar isso mesmo. Aproveita, vai fazer um exercício físico, vai viajar, os papais, não é? As mães. Enfim, vai ser incrível. Sim. Vanessa, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço o convite de todas vocês. Viu? Obrigada. Muito obrigada. Você é mãe? Sou mãe. E seus filhos, você tem quantos filhos? Eu tenho um que vai fazer 17 anos. Então ele já tá quase indo também. Ai, meu Deus. Não é porque eu sou psicóloga que eu não sinto, né? Existe uma sensação assim já do desprendimento. Meu Deus, terceiro ano, faculdade chegando, aquela coisa toda, Já né? vai com o sentimento, mas vai ter que colocar em prática tudo que Sim, você sabe. sim. Depois você sim. nos conta como que foi. Sim. Obrigada, viu? Eu é que bom. agradeço, gente. Muito obrigada. Você de casa aproveita para segui-la também. Os dados estão aparecendo aí na tela. Depois também tem um pouquinho no nosso Instagram. Se tiver dúvida, pergunta, pode mandar que ela falou que depois ela responde. Fechado. Por falar em responder, já que a Vanessa está aqui ainda, Tá. a gente fez uma enquete no comecinho do programa perguntando o que faz as pessoas sorrirem. O que te faz sorrir? Ai, uma boa sexta-feira me faz sorrir, Ai, gente. que delícia! Né? Um dia de sol me faz sorrir. Eu sou muito dessa energia solar, então acho que estar com os amigos, com a família, jogar um papo fora, muito saudável. Ai, que gostoso. E você, como psicóloga, sabe que o sorriso é importante para um monte de coisa, né? Abre portas, abre caminho, melhora o humor. Aham. Viu, Ai, gente? Quanta coisa boa!